Olá! Agora nós vamos para nossa aula de português. Também faremos atividade baseada no livro. Conforme nós passamos nas orientações que foram entregues na escola, nós vamos trabalhar essas 2 semanas no livro. Então, eu preciso que os responsáveis, após as crianças estarem fazendo as atividades, enviem a foto da página do livro no meu privado, tá? Porque é a única forma da professora saber como que cada aluno está se desenvolvendo, quais são as dificuldades, tá bom? Bom, a página de hoje é essa página 18. Nós vamos começar a partir daqui, aqui nós vamos trabalhar com uma revisão. Por quê? Vocês vão ver que lá na página 20 e 21, até a página 22, nós temos aqui umas atividades que já foram feitas, foram elaboradas pela CEMED no caderno impresso que nós devolvemos. Mas a professora vai deixar aqui nós vamos fazer algumas alterações nessas atividades, porque a Prona Maria está pensando assim, em dividir um pouco os tipos de atividades com vocês. Por exemplo, aqueles alunos que estiverem com mais dificuldade na leitura e na escrita, eles vão fazer as atividades de uma forma. E os outros que já conseguem formar sílabas, palavras, já estão no processo de leitura e escrita, eles vão fazer da forma que estiver aqui no livro, que estiver apropriado para cada um. Como que eu vou saber disso? Eu dependo que vocês responsáveis me encaminhem as atividades, tá? Porque é a única forma da professora saber, nesse modelo de aula que nós estamos trabalhando, como que está o desenvolvimento de cada um, tá bom? Bom, então nós vamos lá. Na página 18 e 19, está trabalhando aqui com a cantiga, que nós vamos ver na página 20, que é da barata, né? Então, aqui na página 19 diz, primeiro nós vamos interpretar essa cena, que é interpretar é o quê? Eu vou olhar a cena, vou ler a cena, né? Que eu também consigo fazer a leitura de imagens. E aí eu vou, com o meu entendimento, explicar o que está acontecendo. Então, aqui, observe a cena, o que as crianças estão fazendo. Então, você vai responder aí o que é que elas estão fazendo. Você conhece algum desses instrumentos musicais? Então, aqui está falando um pouco dos instrumentos musicais. Sabia que há cantigas populares bem antigas que são cantadas até hoje? Então, por isso nós vamos virar aqui agora, porque está falando da cantiga da barata, que ela é muito antiga e até hoje todo mundo conhece e a gente continua reproduzindo, né? Bom, aqui, o que a professora Ana Maria vai pedir para vocês? Na aula passada, quando nós trabalhamos essa atividade no caderno impresso, eu solicitei às crianças que lessem, cantassem e circulassem algumas palavras, certo? Hoje, no primeiro momento, a gente vai fazer a leitura do alfabeto, aqueles que retiraram lá na escola, né, que tem lá o material de apoio. Então, você vai estar sempre com esse material aí nas suas mãos. Então, você vai fazer a leitura do alfabeto, principalmente aqueles alunos que ainda não conseguiram fazer essa leitura. Então, lembrando, ó, eu vou fazer a leitura e observar o movimento da minha boca e o som. Então, eu vou lá, A, B, C. E aí você vai fazendo a leitura e prestando bem atenção, como a Pro fez com vocês aqui no nosso alfabeto, tá? É que aqui eu não consigo passar para vocês a visão dele inteiro. Então, por isso que eu preciso que você vá acompanhando aí na sua casa. Você vai fazer essa leitura, conforme você vai fazendo a leitura, vai ouvindo, você vai registrar no seu caderno. A, B. E assim você vai fazer com todas as letrinhas, tá? É para fazer pausadamente, com bastante atenção no som,
Você não precisa ter pressa de concluir a atividade, tá? Você precisa aprender a resolver a atividade. Nós estamos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, não precisa se preocupar que eu tenho que terminar a atividade para mandar para o professor. Eu quero saber se você está entendendo, se você está aprendendo. Por isso que eu preciso que você me encaminhe, tá bom? Então, você vai fazer essa escrita das letrinhas do alfabeto. Agora sim, nós vamos para a parte que a professora falou que ia dividir. Esses alunos que estão com mais dificuldade, o que eu vou solicitar para os senhores pais ajudá-los em casa? Vocês vão começar pelas vogais, então vocês vão colocar lá A, E, I, O, U. Então, você vai colocar as vogais, tá? Lá na folha do seu caderno. E aí, depois que você colocar as vogais, você vai utilizar essas vogais para formar palavras. Por exemplo, se você pegar A com E, formou alguma palavra? A-E, deixa eu ver. A-E. Bom, não formou uma palavra conhecida, né? Então, eu acho que não formei uma palavra. Eu vou apagar a letrinha E e vou trazer o I. Formei alguma palavrinha? Opa, formei. Ai, né? Quando eu me machuco, quando eu sinto dor, eu falo ai. Aí eu vou fazer assim. Agora eu vou trocar a letrinha A junto com a letrinha O. Ao, ao, ao. Pode ser uma palavra, pode ser um som conhecido quando eu imito o latido de um cachorro. Quando eu vou falar, eu vou ao, entregar ao, eu posso sim formar alguma palavra aqui. E também, mais uma que eu posso imitar um sonzinho, au, au. Au, eu posso imitar melhor ainda o som do latido. Au, au, au. Então, é uma palavra. Então, o que eu quero que você faça? Você vai fazer isso com todas as vogais. Você vai pegar A e vai tentar formar. Depois você vai pegar o E. E com A. E. Acho que não. E com E, também não. E com I. Formou? Ei, ei. Formou uma palavra, entendeu? Depois você vai pegar com a letrinha O e depois você vai pegar com a letrinha U. E aí você vai analisar se você está conseguindo formar palavras com o som dessas vogais, tá? Depois você vai fazer isso com as letrinhas do alfabeto, com as consoantes. Então, hoje, se você observar aí na página 18, ele fala especificamente da letrinha B, P, F, V. Porque são letrinhas que costumam causar uma certa confusão na cabeça da gente, por causa do som. Então, B, P, F, V. Então, eu gostaria que você pegasse aí e pensasse, bola. Eu vou formar a bola, tá? Será que eu consigo formar com a mesma letrinha, com a letrinha P, as mesmas letras formam uma palavra? Bola. Não formei uma palavra. Então, eu já percebi que esse som aqui da letrinha B e da letrinha P, embora sejam parecidos, eles modificam as palavras. Então, é essa percepção que eu tenho que ter. Lembrando que, ó, B, eu falei para dentro. P, ela explode, é uma letrinha forte. Então, eu quero que você analise esses sons e tente formar palavras que são coerentes, ou seja, palavras que existam, tá? E depois o F, olha lá. Vou pegar faca, faca. Se eu fizer com V as mesmas letrinhas, eu formo palavra? Formo. Mas é a mesma palavra? Não, totalmente diferente. Faca, faca, faca que eu corto, faca que eu utilizo na cozinha. E vaca,
vaca, animal. Então, eu formo sim uma palavra com as mesmas letras, porém os sons são totalmente diferentes. F é uma letrinha, ó, que eu sinto na minha boca, no som, essa diferença. Vá, V, olha lá a força do som da letra, entendeu? Então, eu quero que principalmente os alunos que estão com mais dificuldade façam esses modelos de atividade. Tentem formar palavras com as letras. Comecem pelas vogais, depois continuem com as consoantes, tá? Especificamente trabalhando essas quatro. P, B, P, F, V, tá bom? Aqueles que já estão no processo de leitura e escrita, que já conseguem fazer a leitura, o que eles vão fazer? Podem fazer a revisão, ou seja, refazer a atividade como está no livro, como foi feita lá nas nossas atividades impressas. Porém, eu gostaria que você agora fizesse aqui no texto diferente da outra vez. Da outra vez você circulou as palavrinhas, certo? Você identificou as palavras e circulou. Agora eu quero que você, depois de circular as palavras, você monte uma frase com cada palavra. Por exemplo, vou pegar a palavra barata e eu vou escrever lá uma frase. A barata é feia, tá? A filó. Filó é legal, entendeu? Você vai pensar aí uma frase que você quiser formar e você vai pegar aquela palavrinha que você circulou e vai formar essa frase. Isso no caderno também, da mesma forma que vamos trabalhar as letrinhas. E no livro você pode concluir da forma que está aqui. Então, nós vamos fazer hoje a leitura aqui da página 18, 19 e concluir atividades da página 20 e 21, tá bom? Então, ou seja, nós vamos sim fazer uma revisão, né? Porque a atividade é igual à atividade do caderno impresso, porém nós vamos fazer um pouquinho a mais hoje. Nós vamos nos atentar a essas que a professora passou para vocês. Em especial aqui, a diferença que vou explicar novamente. Os alunos que estão com mais dificuldade vão começar na leitura e escrita do alfabeto e na formação de palavras com as letras do alfabeto. Especificamente, quais as de hoje? B, P, V, F, V. Os alunos que já conseguem fazer a leitura e a escrita vão lá pegar as palavrinhas da cantiga da barata, circular e com essas palavras formar alguma frase, tá bom? E aí a professora Ana Maria precisa que vocês enviem a foto no meu privado, para que eu saiba os alunos que têm mais dificuldade, o que é que eles conseguiram fazer e os alunos que já estão conseguindo fazer a leitura e a escrita, o que eles estão conseguindo fazer, tá? E assim a gente vai caminhando junto para ir concluindo, melhorando esse processo de leitura e escrita, tá bom? Então, essas são as propostas para a aula de português e a prof ficará aqui à disposição, tá? Tchau e até a próxima aula.